Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, edição desta quinta-feira, 1º de agosto de 2013. Hoje é dia de nós falarmos do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, hoje também o complemento dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem aconteceram vários jogos, muitos gols, e no Rede Família Esporte dessa edição você vai ficar sabendo de todos esses resultados, a repercussão que teve, e também você vai ver os gols desta rodada do campeonato, no melhor campeonato hoje das Américas. Você pode nos ajudar a fazer o programa Rede Família Esporte. Duas opções para você, telespectador: esporte@redefamilia.com.br. Esse é o nosso e-mail direto para conversar conosco, dar a sua sugestão, fazer a pergunta aos nossos convidados. E também entrar em contato através das redes sociais. facebook.com/Rede Família Esporte são as opções para você entrar em contato direto com o Rede Família Esporte e participar conosco. De segunda a sexta, você tem a opção de fazer essa participação num programa que está recebendo aí todo o carinho do telespectador de casa, e a gente, em todo lugar que nós vamos, o carinho do torcedor que gosta, que aplaude e que curte o programa Rede Família Esporte. Sucesso de audiência. Muito obrigado a você, telespectador de todo o Brasil. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, e a gente começa esse Rede Família Esporte de quinta-feira falando do Corinthians. Diante da fiel torcida, o Timão recebeu o Grêmio e, precisando vencer para se aproximar dos primeiros colocados, fez 2-0. E para o alvinegro, há muito o que falar ainda desse jogo. Vamos ver os melhores momentos de como foi Corinthians 2, Grêmio 0. A vítima foi o Grêmio. Depois da tentativa de Guerreiro, a bola sobrou nos pés de Emerson Sheik, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. E já que o ataque não andava lá muito bem das pernas, o zagueiro Paulo André usou a cabeça e encobriu o goleiro Dida. Final 2-0 com gostinho de goleada para o time que havia passado em branco 4 dos 10 jogos até aqui. O ataque do Corinthians estava precisando disso até para quebrar todo esse clima de que não faz gol. De fato não estava fazendo mesmo, né? Aí o Sheik tem razão, né? Lógico que a cobrança em cima dos jogadores da equipe corintiana foi justamente por causa disso. A defesa continua sendo a melhor defesa do campeonato, só que o ataque vinha sendo considerado o pior ataque. Os números mostravam isso, né? Apenas 6 gols em todo esse início de competição é muito pouco para um time da qualidade técnica e dos jogadores com qualidade técnica que tem o Corinthians. Mas ontem nós pudemos ver um Corinthians um tanto diferente. Muitos reclamavam da atitude do Corinthians nos jogos, né? Que faltava essa atitude, esse algo mais que fez com que o Corinthians ganhasse praticamente tudo o ano passado. E nesse jogo contra o Grêmio, a bronca acabou funcionando e o Corinthians voltou a apresentar um excelente futebol, principalmente no primeiro tempo, né? O Emerson Sheik mostrando uma característica que nós já conhecemos do Emerson, aquela vontade, aquela determinação, indo em todas as jogadas, sendo o diferencial quando não dava, porque a marcação era muito forte do Grêmio na primeira etapa, buscou alternativas para mudar o jeito de jogar do Corinthians. Então o Corinthians foi muito diferente, superior ao time do Grêmio, e a gente sabe, né, quando o Corinthians quer jogar, dar mostras de que quer realmente mostrar um bom futebol, tem capacidade, tem competência e tem esse algo mais que falta a algumas equipes. Então o Corinthians acabou jogando muito bem. Pouco questionável essa coisa do primeiro gol, que está na mesma linha, esse um braço à frente, meio a cabeça e ombro à frente. Não dá, né? Vamos isentar aí o árbitro e os seus pares de trabalho, né? O auxiliar que corria por aquele lado, da marcação de um impedimento, estava realmente, mas centímetros impedimento, somente com instrumentos de precisão você consegue visualizar esse tipo de situação, tanto é que não houve nenhuma reclamação por parte do Grêmio, que viu esse lance depois e falou que era quase que muito difícil marcar uma situação como essa, praticamente considera-se mesma linha. Depois, no segundo tempo, né, uma cobrança de escanteio, acabou o Paulo André cabeceando, ela bateu num zagueiro do Grêmio, acabou enganando o Dida, né, passando por cima do Dida, e aí o Pato complementou para dentro, o gol foi dado para o Paulo André. Muitos tinham falado que o gol havia sido dado para o Pato,
mas depois houve a confirmação de que o Paulo André realmente que cabeceou essa bola. O Pato, quando tocou na bola, ela já havia ultrapassado a linha que marca o gol ali, por isso mesmo o gol foi anotado. O Corinthians jogando muito bem, teve oportunidade, o Pato teve essa outra oportunidade também, que o Dida fez uma grande defesa, acabou batendo de bico, e o Dida fez uma belíssima defesa. O que mostra que o Corinthians, quando tem vontade de jogar, quando está afim de jogo, demonstra realmente uma equipe muito difícil de ser batida. O Grêmio tem as suas características que nós falávamos ontem. Uma equipe que marca muito forte, tem qualidade técnica, tem jogadores importantíssimos. Mas ontem o diferencial para a vitória do Corinthians foi a saída do Zé Roberto. O Zé, enquanto teve em campo, fez uma marcação muito forte, tinha nos seus pés a qualidade técnica para saída de jogo. Todas as pontadas ofensivas do Grêmio passavam pelos pés do Zé Roberto e por isso mesmo acabou tendo uma lesão muscular na coxa, na parte posterior da coxa direita, e por isso mesmo foi obrigado aos 19, 20 minutos acabar saindo da partida, e aí o Grêmio entrou o Biteco, e não tem a mesma qualidade técnica que tem o Zé, e acabou o Grêmio perdendo muito com a saída do Zé Roberto, e o Corinthians acabou fazendo o seu gol e depois, na segunda etapa, concretizando e finalizando essa vitória. Algo em torno de 25 mil torcedores estiveram no Pacaembu, um público muito bom, e o Corinthians mostrando que com investimento e com jogadores de qualidade, a torcida reage e vem ao estádio. O Corinthians que vai lá para cima com essa vitória, estava ali na zona um tanto quanto perigosa, 11ª, 12ª colocação, mas ontem com a vitória acabou subindo bastante, se aproximando aí dos primeiros colocados. Fluminense e Cruzeiro jogaram no Maracanã e na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, no comando da equipe carioca, Fred se redimiu de um pênalti mal cobrado e fez o gol que garantiu a vitória do Flusão. Põe na tela. O jogo era entre Fluminense e Cruzeiro, mas os holofotes estavam todos virados para Vanderlei Luxemburgo. O técnico estreava no comando do tricolor com a missão de dar um fim à má fase do atual campeão brasileiro. Vinícius Araújo chegou a acertar a trave de Cavalieri. O Fluminense ainda teve a chance de abrir o placar quando Wagner sofreu pênalti de Mike. E quando tudo parecia que ia melhorar, Fred cobrou mal e Fábio defendeu. No segundo tempo, o Fluminense tentou pressionar o Cruzeiro, mas nada parecia dar certo. E o Cruzeiro continuava obrigando o Cavalieri a trabalhar. Carlinhos encontrou Kennedy, o menino errou a conclusão e a bola procurou o artilheiro. Fred, desta vez, superou Fábio e decretou a vitória do Fluminense. Essa vitória tem também daí ao Abel, Porque a gente não consegue mudar as coisas em tão pouco tempo. A gente conhece futebol, tem experiência, mas tem um trabalho aqui de um profissional de altíssimo nível. Tá certo o Vanderlei Luxemburgo quando enaltece o trabalho do Abelão. Não é à toa que o Abel Braga é considerado um dos melhores treinadores hoje do país. E se teve um vitorioso, se esse vitorioso foi o Fluminense, deve-se ao trabalho do Abelão também. Não podemos tirar os méritos do Abelão, que fez um trabalho. O time não vinha tendo sorte muitas vezes, vinha jogando bem, mas esbarrava em algumas situações. O técnico veio, deu um novo ânimo para a equipe, e a única coisa que o Vanderlei poderia dar a essa equipe do Fluminense, para essa partida contra essa boa equipe do Cruzeiro, era apenas um ânimo novo, uma forma diferente de conversar, uma estratégia diferente, só isso. Porque na prática, dentro do gramado, o time funcionou da mesma maneira que vinha jogando nas mãos do Abel Braga. Então, o Vanderlei Luxemburgo, cavaleiristicamente, ele enalteceu o trabalho do ex-comandante, justamente porque sabe que todos os méritos são do ex-treinador de ter dado um padrão tático a essa equipe. Quando as coisas não funcionam, é muito mais fácil demitir o treinador. E foi isso que aconteceu com o Fluminense. Foi mais fácil demitir o técnico Abel Braga do que fazer algumas coisas que envolvessem a mudança tática e técnica, colocar alguns jogadores no banco, do treinador do Fluminense, e da diretoria também. Então eu vejo que ontem foi um jogo para justamente demonstrar que essa equipe do Fluminense é uma equipe qualificada. Tem situações onde essa equipe vai sofrer na tábua de classificação, que é normal isso num campeonato tão longo como esse, mas demonstrou que é uma equipe muito boa e tem condições de brigar lá em cima pela vaga, pela manutenção
de um título cujo qual ele ainda é o campeão brasileiro do ano passado, permanece esse título até o final do ano. Então, uma boa equipe e que ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor do Fluminense. Já o Cruzeiro, né, jogando fora de casa, fez o que tinha que fazer. Teve grandes oportunidades, até mais oportunidades que o próprio Fluminense, mas infelizmente não foi competente ao ponto de estabelecer um gol e dar a vitória ao time mineiro. Sorte para o time carioca, que acabou vencendo. O Fred errou um pênalti, né? Na verdade foram duas chances. A batida do pênalti em si, que acabou sendo defendido, e depois, mais uma vez, na sequência do lance, o goleiro acabou fazendo excepcional defesa também. Foram duas defesas em 2 lances de penalidade máxima, né? Então aí o time do Fluminense acabou saindo vencedor depois de um belíssimo voleio que tentou dar o menino do Fluminense, errou esse voleio, e aí o Fred, como um jogador de área, experiente como acabou testando para o gol e não dava para o Fábio fazer a defesa. Méritos para o atacante, que foi competente na feitura do gol. Mas um jogo muito bem disputado para quem foi no Maracanã ver esta partida. No Canindé, por pouco, o novo técnico da Lusa não estreou com vitória. O empate do Criciúma aos 48 minutos do segundo tempo foi um balde de água fria para a equipe da capital paulista. Vamos ver. Na estreia do técnico Guto Ferreira, a Portuguesa até saiu na frente do Criciúma com Bruno Henrique. Mas a vitória escapou no finalzinho da partida. Aos 48 minutos do segundo tempo, Elton de cabeça empatou para o time catarinense. O resultado mantém a Lusa na zona do rebaixamento. Vai ter muito trabalho o técnico Guto Ferreira, que fez um belíssimo trabalho no Mojimirim, né? Um desses treinadores considerados da safra nova no Campeonato Brasileiro, e por isso mesmo tem condições de mudar, modificar aquilo que a Portuguesa quer para o Campeonato Brasileiro. É lógico que, tecnicamente, a Lusa requer de algumas peças importantes que possam dar mais qualidade a esse time da Lusa. Mas é o que tem para hoje, como a gente diz, né, no meio do futebol. Isso é o que tem para hoje. O elenco da Portuguesa é esse, vai ter que ficar com esse elenco, até porque as contratações e as transferências internacionais, a janela internacional já foi fechada, e a janela nacional, os clubes já estão com seus elencos montados. Então, poucas opções há para que a Lusa possa se reforçar. E eu acho que o caixa da Lusa também não é tão grande assim para que se traga jogadores de decisão. Então, vai ter que trabalhar com isso que tem o técnico Guto Ferreira. Mas sabe da competência, né? Todos nós sabemos da competência que o técnico Guto Ferreira tem, e da sua competência também para lidar com situações adversas, né? Então, para trabalhar com elencos com pouca qualidade técnica, né, ou com média qualidade técnica e escassos, o Guto vai fazer um grande trabalho, como está fazendo o Gilson Kleina também no Palmeiras. E é normal isso, né? Treinadores que estão acostumados a trabalhar em times do interior, que não têm muitos recursos e que têm elencos limitados tecnicamente, qualitativamente também, quantitativamente também, falando, já sabem como trabalhar. Então o técnico Guto Ferreira sabe como dar um padrão, vai ter que armar a Portuguesa num estilo diferente, para jogar diferentemente. Ontem a gente já viu uma Portuguesa um pouco melhor, mas infelizmente acabou aí, não digo que podemos dizer que foi vacilo, mas acabou tomando um gol no apagar das luzes. Falta um pouquinho mais de tranquilidade a esse time da Portuguesa. Tomar um gol aos 48 minutos do segundo tempo é sinal de intranquilidade. O time não está sabendo administrar o jogo nos momentos cruciais. Esse é o momento, com 48, 47, após os 40 minutos do primeiro tempo, com o placar nas mãos, é hora de tocar para o lado, de fazer catimba, de jogar a bola para o mato. E muitas vezes a Portuguesa quer sair para o jogo e acaba tomando os contra-ataques, bola lançada na área, falha de goleiro. Então são situações que a Portuguesa vem tentando trabalhar, e vai ser muito difícil para o técnico Guto Ferreira tirar esse estigma da Portuguesa. Mas isso se faz com trabalho diário.
E eu não tenho dúvidas que a Portuguesa, nas mãos do Guto, vai ser uma outra Portuguesa e vai dar alegrias ao torcedor da Lusa, né? Que quer ver a Lusa permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro. Títulos a gente não podemos falar, porque há elencos de muito mais qualidade técnica do que a Portuguesa. Então pensar em título não é o pensamento agora, e tenho certeza que não é o pensamento do Guto quando chegou na Portuguesa. O pensamento da Luz agora é se safar do fantasma do rebaixamento. Esse é o problema. Depois, se der para beliscar alguma coisinha sul-americana e até depois, mais para frente, é passo por passo, né? O que a gente chama de degrau por degrau da escada. O primeiro degrau agora é tirar o time do rebaixamento. E essa é a meta do Guto Ferreira. Depois, se der para pensar em sul-americano ou algo mais, aí são situações que vão ser pensadas lá na frente. Mas vai ter muito trabalho o técnico Guto Ferreira, porque as partidas realmente são muito difíceis. Jogando na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu bem o Flamengo por 3-0. E teve gol polêmico. Vamos ver os lances. A situação no Flamengo continua ruim. A equipe foi derrotada pelo Bahia por 3-0 na Arena Fonte Nova. Fernandão fez o primeiro gol da partida. O Alisson ampliou a vantagem da equipe da casa. E Marquinhos Gabriel completou o placar. Enquanto o Bahia pulou para a vice-liderança do Brasileirão, o Flamengo foi empurrado para a zona do rebaixamento em 17º lugar. E é uma situação complicada também do Flamengo, né? Mas a situação do Flamengo tem nome, né? E tem, podemos dizer assim, culpados, né? É a situação administrativa de um clube, do Clube de Regatas Flamengo. Todo mundo sabe, no final do ano passado já, a situação econômica do Flamengo não é das mais tranquilas, não é das mais agradáveis. Então, por isso mesmo, já no campeonato estadual, no campeonato carioca, o Flamengo já teve que se dispor de alguns elementos importantes, já não tinha dinheiro em caixa, já não se conseguia pagar jogadores, problemas da folha salarial, né, atrasos com a folha salarial eram constantes no Flamengo. Aí fez-se uma renovação diretiva no Flamengo e a partir dessa renovação diretiva é que as coisas começaram a se encaixar. Então, os dirigentes do Flamengo, sem dinheiro, tiveram que ir às compras, mas por opção de qualidade, né, por preço, tiveram que trazer alguns jogadores que não eram considerados tops no mercado para chegar e resolver. E agora a contratação de um treinador experiente, de um treinador agregador, que é o técnico Mano Menezes, ex-treinador da Seleção Brasileira, foi justamente para tentar amenizar um pouquinho esse barulho causado por essa situação administrativa que vive o Flamengo. Não vai ser fácil? Claro que não. E o torcedor flamenguista sabe do que nós estamos falando. Administrativamente, o time não vem bem. Arrecada-se muito pouco. A folha salarial é muito alta, né? As dívidas que o Flamengo tem que se pagar é muito grande. Então não consegue se equacionar, né? Não consegue se equilibrar aquilo que se gasta com aquilo que se arrecada. Então há possibilidades também do Flamengo ficar alguns meses sem a folha salarial em dia? Claro que sim, isso é normal para um clube que está conseguindo, está tentando se readministrar financeiramente. Então não vai ser fácil. E o que a gente vê é dentro de campo. Uma equipe que ainda não conseguiu se reestruturar porque não há jogadores de muita qualidade técnica. Tem lá um Elias, né? São jogadores de boa qualidade, mas não à altura e ao tamanho do Flamengo. Então o Flamengo vai penar, eu acho que nesse ano ainda, vai primeiramente passo a passo, fugir desse fantasminha do rebaixamento, né? Para que depois possa pensar em algo mais. Também é a mesma coisa que eu falei da Portuguesa, né? Só que o Flamengo é muito maior que a Portuguesa. Só que também vai ter que pensar nesse momento, primeiramente, sair do fantasma do rebaixamento. Depois pensar em algo mais. Se der para pensar lá na frente, não adianta ficar falando em título agora e tentar enganar o torcedor carioca, né, o torcedor do Mengão, achando que esse time que o Flamengo tem é suficiente para dar o título ao Flamengo. Então não é. Aí uma polêmica, né, com o Weber Roberto Lopes acabou com o Bandeira, né? O Weber, aí que tá, né? O Bandeira ergue o instrumento para a jogada e demonstra que o jogador do Bahia estava impedido.
e que realmente estava. É lógico que a gente não sabe que os dois conversaram, mas não sei, me parece que o Weber, olha, é nítido, ele está muito à frente, mas muito à frente. Aquele resvalo de cabeça no segundo, no primeiro pau, na primeira cobrança aí, ó, esse resvalo faz com que o jogador que está à frente do chute, e aí a gente fala do impedimento passivo, mas ele atrapalha o Felipe. Ele está bem à frente do Felipe. Quando nós colocamos e observamos atrás do gol, eu acho que no momento em que o Weber foi conversar com o Bandeira, o Weber fala para o Bandeira, ele não participou da jogada. Aí o Bandeira abaixa e corre para o meio. Mas o fato de não participar da jogada, e aí a gente está vendo de novo mais uma vez, olha, o Felipe faz a defesa, até aí está impedido, tá? E o jogador se posiciona à frente do Felipe. Então o Felipe não vê nada, ele tem que dar 2 passos do lado para ver alguma coisa. É o chamado impedimento passivo. Ele participou da jogada, ele impediu com que o Felipe tivesse uma visão da jogada para fazer a defesa. Então nesse caso tem que se marcar o impedimento. É muito diferente de lances onde o jogador está do lado, não participa da jogada e também não interfere no jogo, na jogada em si. Ali, ele está bem à frente do Felipe, ele impede o Felipe de ter uma visão. E aí o Weber Roberto Lopes dá o cartão amarelo para o Felipe, que o Felipe está esbravejando, também não era para esbravejar dessa maneira, mas é lógico que ninguém pode aceitar uma situação como essa. Então acho que o Weber, o trio de arbitragem, a dupla de arbitragem, errou nesse gol do Bahia, mas não interferiu na derrota do Flamengo por 3-0. Achei um placar muito extenso, 3-0 é um placar cujo qual não remete-se, né? O Flamengo é um time grande, para que o Flamengo possa se reerguer na competição. Está lá embaixo, na chamada zona do rebaixamento, e é muito complicado. Precisa abrir os olhos, o Flamengo é muito grande para passar por problemas como esse. O clássico dos Atléticos Mineiro e Paranaense acabou com uma grande invencibilidade dos mineiros no estádio Independência. E no Couto Pereira, em Curitiba, o Coxa e a Ponte Preta fizeram um jogo de 8 gols. E o Alviverde sulista volta a liderar o brasileiro. Vamos acompanhar os gols. A Ponte saiu na frente no Couto Pereira com gol de William. Lincoln empatou para o Coritiba. E Robinho garantiu a virada do time paranaense. Mas a Ponte voltou a deixar tudo igual com Baraca. E com mais um gol de William, a equipe paulista ficou de novo na frente do placar. Na cobrança perfeita de Alex, novo empate. O Coritiba ainda teve fôlego e com mais um gol de Lincoln e outro de Robinho, venceu por 5-3. Bernard fez o gol do Atlético Mineiro no estádio Independência. O empate do Atlético Paranaense veio com Everton. E a virada com Ederson. 2-1 para o time paranaense. Vocês de todo o Brasil vão se lembrar de ontem, quando nós comentávamos do time da Ponte Preta, que ia enfrentar o Coritiba, e também do próprio Coritiba. Nós falávamos até, né? Tem que marcar esse meio-campo do Coritiba com Lincoln, porque se não marcar vai ser muito complicado. O Alex foi o diferencial mais uma vez. Se não marcar esse meio de campo do Coritiba, e o Coritiba não tem uma defesa tão boa assim, nós falávamos ontem do Chico, né, que é o jogador que ainda, eu acho, o mais fraquinho dessa defesa do Coritiba, mas se não marcar o meio campo e ataque do Coritiba, é isso que deu. A Ponte Preta chegou a estar na frente do time do Paraná, mas acabou dando uma sopa pro azar e depois tomando mais 2 gols e perdendo por 5-3. Méritos para o Coritiba, sim, mas a Ponte Preta eu acho que acabou falhando na marcação. Era a hora do técnico da Ponte, né? Jogar um pouquinho mais atrás quando fez o 3-2, dar uma trancada para que o Coritiba não crescesse como cresceu na partida, chegou a empatar e depois abrir mais 2 gols. Eu acho que faltou um pouco mais de tranquilidade para que o time pudesse se compactar um pouco mais defensivamente e garantir uma vitória que seria até um empate, seria maravilhoso lá no Couto Pereira. Mas o time acabou permanecendo do jeito que estava e aí deu brechas para que o meio-campo com o Lincoln, com o Alex, pudesse ficar à frente por 2 vezes, mas e acabou estabelecendo praticamente uma goleada, né? 5-3, são 5 gols, é muito para uma equipe tomar. Após vermos muitos gols, é hora de ver como é que ficaram os resultados
da abertura da 10ª rodada do Brasileirão. Fluminense 1, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 2, Portuguesa 1, Criciúma 1, Coritiba 5, Ponte 3, Corinthians 2, Grêmio 0, Bahia 3, Flamengo 0. E a classificação após esta rodada ficou o seguinte: em primeiro, Coritiba com 20, em segundo, Bahia 19, em terceiro, Cruzeiro Internacional com 18, em quinto, Botafogo 17, em sexto, Vitória e Grêmio com 15, em oitavo, Corinthians com 14. Virando a página, o Vasco aparece na nona colocação do lado do Atlético Paranaense com 13, seguido de Fluminense 12, Santos 12, Goiás também com 12 pontos ganhos. O Criciúma aparece na 14ª posição com 11, seguido de Ponte Preta 10, Atlético Mineiro também com 10 pontos ganhos. Flamengo, São Paulo, Portuguesa e Náutico aparecem nas últimas colocações, seriam aí os clubes a serem rebaixados. Flamengo com 10, São Paulo 9, Portuguesa 8 e Náutico com apenas 7 pontos ganhos. Tá aí então a classificação do Campeonato Brasileiro. E hoje nós vamos ter também 2 jogos que vão complementar essa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Oswaldo de Oliveira vai repetir a formação do time que empatou com o Flamengo em 1-1 no último domingo. Vamos aos 11 do Botafogo da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Então o Oswaldo Oliveira vai no 4-5-1 com Jefferson, Gilberto, Bolívar, Dória e Júlio César, Lodeiro, Marcelo Matos, Gabriel, Sidorf e Vitinho, e apenas o Rafael Marques jogando na frente. O técnico Oswaldo de Oliveira tentando dar uma mexida nesse time do Botafogo, que vai enfrentar o Vitória da Bahia. O Vitória que acabou também tendo um belo resultado no último final de semana, empatar com o Coritiba lá em Coritiba, e o Vitória tenta uma vitória que pode lhe garantir lá as primeiras colocações. Sem Vitor Ramos suspenso, o Vitória terá uma nova dupla de zaga. Gabriel, que atuou como lateral contra o Coritiba, volta à sua posição original, com o Fabrício como companheiro. Na lateral direita, quem entra é Daniel Borges. A possível escalação do Vitória você acompanha agora do técnico Caio Júnior. Wilson, Daniel Borges, Gabriel, Fabrício e Danilo Tarraxa, Michel e Cáceres, os 2 volantes, Renato Cajá e Escudeiro, Maxi Rodrigues, primo do Messi, e Dinei. Tá aí os atacantes do Vitória da Bahia, que vai tentar uma vitória, né? O Vitória vai tentar uma vitória sobre o Fogão. Um belo jogo logo mais no Rio. Uma medida para lá de polêmica chamou a atenção no Goiás. Com público abaixo de 5.000 pagantes diante da Portuguesa e Vitória, a diretoria esmeraldina liberou 50% dos ingressos para os visitantes, e não os costumeiros 10%, como que todos os clubes fazem. Após essa informação, vamos aos 11 do Goiás para essa partida. Então, o técnico Anderson Moreira coloca o seu time a campo com Renan, Vitor, Hernando, Rodrigo e William Matheus, Amaral, Thiago Mendes, Renan Oliveira e Hugo, Araújo e Walter. Esse time do Goiás que vai enfrentar logo mais o Vasco da Gama, o Goiás que quer vencer em casa. Então vai dar aí 50% da capacidade do estádio Serra Dourada para que os torcedores do Vasco possam comparecer também. Lógico que muita gente não vai, né? O Vasco também não vem fazendo uma boa campanha assim, mas é uma forma da diretoria do Goiás arrecadar um pouco mais de dinheiro, porque 5.000 torcedores apenas para assistir o jogo do Goiás é muito pouco. O Goiás que precisa voltar a ter um público muito maior nesta competição. No Vasco da Gama, a ideia é manter Juninho Pernambucano bem fisicamente. Por isso, o meia será poupado. O substituto será o atacante Edmilson, formando o trio com Éder Luiz e André. Os prováveis 11 do Vasco você vê agora do técnico Dorival Júnior. No 4-3-3 com Diogo Silva, Ney, Jomar, Rafael Vaz e Henrique, Sandro Silva, Wendel e Pedro Ken, Éder Luiz, Edmilson e André. Mesmo jogando fora de casa, o Vasco da Gama quer vencer o Goiás. E é uma expectativa, há realmente a possibilidade. O Vasco, mesmo com todos os problemas que a gente já cansou de falar,
problemas administrativos, problema com folha de pagamento, alguns jogadores que vinham chegando, estão chegando novamente no Vasco da Gama, o Vasco tentando se reestruturar, o Vasco quer essa vitória sobre o Goiás para tentar aí se manter ali no meio para cima da tábua de classificação e não correr riscos como vem correndo alguns dos principais clubes grandes do Brasil. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com a segunda parte.